Olá, boa noite. Somos aqui da Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 11 de março de 2025. É uma terça-feira e nós estamos aqui reunidos para a Escola da Doutrina Bíblica, que ocorre toda terça-feira às 20 horas. Temos também o nosso culto todo domingo às 18 horas. Só um minutinho. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar nossos horários de culto. Tem um botão no canto superior direito ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp constante lá na nossa página. E eu pedi para que você curtisse, comentasse, compartilhasse ou simplesmente dissesse de que lugar que você está nos assistindo. Assim, as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Inscreva-se no nosso canal também, acione o sininho das notificações e seja bem-vindo. Dito essas palavras, gostaria de fazer uma breve oração para que a gente pudesse fazer então o nosso estudo bíblico, tá ok? Fecha aí os seus olhos e vamos orar. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento em que nós podemos nos reunir aqui e aprender de Ti, Senhor, estudar a Tua palavra e estudar aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal. Peço que abençoes também a Eliette, a sua família, o seu filho, os seus netos, suas netas. Esteja com ela, Senhor, livrando-a de todo o mal. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por mais esse dia e essa terça-feira chuvosa, né? Agora estão as verdadeiras águas de março. E espero que não acabe a luz aqui, porque estava chovendo bastante. Agora parece que melhorou um pouco, né? Então, irmãos, hoje o tema é circuncisão. A circuncisão, ela foi instituída no Velho Testamento, né? Mas no Novo Testamento também menciona muito sobre a circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão é um procedimento onde se corta a membrana externa do prepúcio, que é como se fosse uma cirurgia de correção de fimose, né? Todo mundo já viu um nenenzinho com fimose e corta a pelinha para expor a glande e fica um pouco retraído, a pelezinha, né? Facilitando higiene e tudo isso. Bom, então, essa circuncisão ela foi estabelecida no Velho Testamento, primeiramente com Abraão. Então, Jeová fez um concerto, uma aliança, um pacto com Abrão, né? E, a partir desse pacto, ele acabou se chamando Abraão, né? Porque Abrão é como se fosse um pai que eleva seus olhos e Abraão seria pai de multidões, né? Então, esse ritual da circuncisão, ela ficou instituída com o povo judeu para que todo menino que nascesse, no 8º dia, ele teria que ser submetido a essa circuncisão. Isso como que para lembrar ou para celebrar esse pacto, né, que Jeová fez com Abraão. Inclusive, isso dura até hoje, vamos dizer. Mas na história de Israel,
Mesmo quando o povo judeu foi para o Egito e ficou lá cativo 400 anos, ainda eles tinham esse costume de circuncidar os bebês masculinos no 8º dia, né? Esse ritual foi mais ou menos esquecido durante os 40 anos que o povo judeu saiu do Egito e ficou peregrinando no deserto, né? Tanto assim que, olha, irmãos, tem muitos versículos hoje que eu só vou citar o endereço, porque senão não vai dar tempo de falar tudo que eu tenho que falar. Coisa assim que, se vocês se interessarem em gostar de Bíblia, vocês podem procurar depois, tá? Então, isso aqui não precisa o pastor abrir. Está em Josué 5, 4 e 5, quando Josué fala que aquele povo que saiu do deserto, que saiu do Egito, eles eram todos circuncidados, mas eles todos morreram, né? Morreram nesses 40 anos do deserto. Quem estava vivo, que entrou na Terra Prometida, era um povo que tinha nascido depois, tinha nascido no deserto, né? Milhares de pessoas tinham nascido no deserto e não estavam circuncidados. Aí Josué afiou várias facas, né? Eles faziam uma espécie de uma improvisação de uma pedra bem aguda, cortante, e fizeram lá por atacado, né, a circuncisão. A aliança em si, eu queria que o pastor abrisse, está em Gênesis 17, 10, a aliança que Jeová estabeleceu com Abrão, né, que depois foi chamar Abraão. Então, Gênesis 17, 10, fala assim: esta é a minha aliança, Jeová falando, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, certo? Falar aquele pequeno procedimento no órgão genital, né? E Jeová deu tanta importância para esse ato, para essa circuncisão, que se algum menino não fosse circuncidado, ele era maldito, ele teria que ser morto até. Isso está em Gênesis 17, 14. Isso, Gênesis 17, 14 fala assim: e o homem incircunciso, quer dizer que não foi feita a circuncisão, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou minha aliança. Então, era uma coisa muito importante para Jeová, e depois, do ponto de vista religioso, né, espiritual, cultural, todo judeu era e é circuncidado, mesmo que ele não seja religioso, ele é circuncidado, né? Porque quem não é submetido à circuncisão, ele é considerado maldito, né? Então, a mãe, logicamente, não quer deixar seu filho maldito e ele não tem opção, ele está com 8 dias, a mãe leva lá e circunda o bebê. Circunda não, faz a circuncisão no bebê, né? A circuncisão tem a ver com circular, né? Porque corta a pele do pênis, o pênis é um órgão circular, né? E por isso que chama circuncisão, né? Que é cortar a pele do prepúcio, né? Então, tem um outro versículo que não precisa de abrir, pastor, mas é o versículo que Abraão, como ele já estava idoso e a mulher dele, Sara, era estéril, e os dois já muito idosos, ele achou que ele não teria filhos, né? Mas aí Sara deu a ideia dele ter intimidade com a escrava Agar. E Agar gerou o filho Ismael. E Abraão achou que a descendência dele iria vir através de Ismael, né? E quando Jeová falou, não, olha,
a tua mulher Sara dará à luz um filho, e o nome dele será Isaque, e com ele, Isaque, eu estabelecerei a minha aliança perpétua, que é a continuidade da aliança que começou em Abraão. Né? Isso está em Gênesis 17, 18 e 19, que não precisa de abrir. Então, os homens circuncidados, pertencentes ao povo judeu, né? Era como uma casta de eleitos, né? Eles eram os únicos dignos de receber de Jeová os benefícios de um povo escolhido. Né? Então, o fato de ser judeu estava ligado à circuncisão e estava ligado a ser um povo escolhido pelo Deus Jeová. A partir daí, e isso ficou vários anos, né? Centenas de anos, até vir Jesus, porque a circuncisão estava muito ligada à lei, né? Jesus em si, ele foi circuncidado ao 8º dia. E Jesus ele nasceu como judeu. E Jesus, está escrito na Bíblia, que ele veio cumprir a lei. Só que ele veio cumprir a lei nele. O que a lei dizia? Sem derramamento de sangue não vai ocorrer a libertação. Sem derramamento de sangue não vai ocorrer a remissão dos pecados. Então, Jesus cumpriu a lei nele, porque ele derramou o sangue dele para que os nossos pecados fossem remidos, né? Remissão, fossem apagados. Bom, a partir daí, irmãos, Novo Testamento, agora a gente vai falar de Novo Testamento, Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz uma série de paralelismos entre a circuncisão e a vida cristã. Porque, na verdade, a circuncisão tem a ver com o povo judeu, tem a ver com aquele pacto que Jeová fez com Abraão. E nós, cristãos, os homens cristãos, não são circuncidados. Aconteceu alguma coisa aí entre Velho e Novo Testamento e Jesus que como que aboliu a circuncisão. Só que a circuncisão ela é ainda muito mencionada no Novo Testamento, porque a circuncisão ela acaba tomando um outro significado, né? Então, a gente vai ver isso hoje. E Paulo, irmãos, o livro de Romanos, depois do livro de Apocalipse, que é um livro totalmente enigmático, né? O livro de Romanos, eu acho o livro de Romanos extremamente difícil. Porque no começo, quando Paulo começa a escrever essa carta aos Romanos, ele parece que quer se mostrar judeu a ponto de concordar com a lei. Por que eu acho que Paulo fez isso? Eu acho que ele quis cativar os judeus. Porque depois Paulo dá um outro enfoque, uma outra visão, ele joga a luz para outro lugar. Né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 3, verso 1, porque quando Paulo fala aqui sobre a circuncisão, parece que ele está falando da circuncisão meio para agradar os judeus, para cativar os judeus, para depois apresentar o evangelho genuíno. Porque em Romanos 3:1 fala assim: qual, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão, que é o que a gente está estudando hoje? Aí ele mesmo responde: muita. Em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Quando Paulo escreve isso,
a gente fica pensando, é as palavras de Jeová que foram confiadas aos judeus, né? Os 10 mandamentos, ou mesmo a lei, com todos aqueles estatutos, né, aquelas regulamentações, foram dadas primeiramente para os judeus. Agora, eu não sei o quanto isso é vantagem, porque pela lei ninguém foi justificado, era impossível cumprir a lei, e o povo judeu, se não se justificasse perante Jeová, para cobrir as infrações da lei, eles serão fulminados, né? Então, eu não sei o quanto é essa vantagem, e o quanto Paulo está escrevendo isso, né? Falando que a circuncisão é proveitosa, se guardar a lei, né? Eu fico pensando, mas que lei? Seria a lei dos judeus ou a lei de Jesus? Que Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus trouxe um outro mandamento. E o mandamento antigo, ele foi como que ele caducou, né? Ele caducou, seria como que perdeu a validade porque veio Jesus, né? Então, essa lei antiga, ela vale para os que não estão em Cristo, né? Os que não estão em Cristo ainda estão na velha lei de Jeová. Então, irmãos, fica aqui assim a reflexão sobre esse versículo de Romanos 3, 1 e 2, que fala que qual a utilidade da circuncisão, né? Que ele fala muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, né? Foram confiadas ao povo judeu. Só que o povo judeu, irmãos, em sua grande maioria, desconheceu Cristo, rejeitou Cristo. O povo judeu rejeitou Cristo como Senhor e Salvador. Eles preferiram ficar no velho concerto, né? Por isso que eu digo, irmãos, o livro de Romanos é um livro difícil, porque eu tenho a impressão que Paulo quis primeiro fazer como se fosse uma média com o povo judeu. Ele falou, olha, eu conheço a lei, eu conheço o que é ser judeu, ó, tá aqui, o povo judeu é isso, mas agora eu vou ensinar uma outra coisa, né? Então, Paulo chega a falar que a circuncisão, se o pastor quiser abrir, Romanos 2, 25, talvez seja interessante ler Romanos 2, 25, Romanos 2, 25, isso. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Aqui, Paulo já deu um outro passo, irmãos. Primeiro, ele falou que tinha vantagem ser judeu e ser circuncidado. Agora, aqui ele está falando, olha, não é bem assim. Se você for circuncidado e não guardar a lei, é ruim. Agora, se você for circuncidado e guardar a lei, é bom. Se você é circuncidado e não guardar a lei, é como se fosse uma incircuncisão. Tá? Então, Paulo deu um passo para dizer, olha, a circuncisão não significa muita coisa se você não guardar a lei. Só que a gente sabe, irmãos, que Jesus veio abolir a lei, né? Mas vamos continuar com Paulo falando a respeito da circuncisão. Olha, irmãos, eu achei muito interessante esse estudo, tá? Se vocês acharem interessante também, passem para outras pessoas, né? Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 3:12, Paulo ainda falando que eu acho que ele está falando principalmente aos judeus, apesar que a carta aos romanos, mas ele aborda muito mais o que acontece com o povo judeu. Então, Romanos 3:12 diz assim,
Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí ele começa a falar, no 13, a sua garganta é um sepulcro aberto, no 14, a boca está cheia de maldição, no 15, os pés ligeiros para derramar sangue. Então, é uma coisa ruim atrás da outra, né? O 17, não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Agora, o 19, irmãos, que eu quero enfatizar bem. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha que pulo que Paulo deu, né? Porque primeiro ele fala que circuncisão judeu era vantagem, depois ele fala, olha, a circuncisão só é boa se cumprir a lei. Mas se não cumprir a lei é como se fosse incircuncisão. Agora que ele está falando uma coisa mais profunda, irmãos, Paulo ele vai se aprofundando, porque talvez se ele chegasse aqui, como dizem, né, na gíria, com o pé na porta, ele não ia ganhar os judeus, né? Então, o que ele declara aqui? Ele declara que pela lei vem o conhecimento do pecado e ninguém consegue ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, né? Porque todos pecaram. Então, os judeus, eles tinham a circuncisão como uma aliança perpétua, um ato imutável, forte, era uma força para eles se apegarem na circuncisão, porque eles tinham ouvido a vida inteira que a circuncisão faria deles um povo eleito e abençoado, diferente do povo gentil, que não era escolhido, que não era abençoado, e eram os incircuncisos, né? Então, irmãos, os judeus, eles achavam que a circuncisão era uma bênção constante, né? Então, Paulo usou esse ritual da circuncisão para trazer outros ensinamentos para os judeus. É igual, vocês lembram aquela história quando o povo pecou no deserto, aí Moisés fez uma cobra, e quem olhasse para aquela cobra seria curado, né? E depois, Jesus fala assim como no deserto, né? Quem olhasse para a cobra, e o filho do homem pendurado no madeiro também. Então, Jesus ele faz um paralelismo. Na Bíblia existe paralelismo. Por exemplo, o povo comeu maná no deserto. Aí Jesus chega e fala, olha, eu sou o pão vivo. O povo de Israel, ele comeu aquele pão e morreu. Agora, quem comer da minha carne, que é o verdadeiro pão, não vai morrer. Então, ele está fazendo um paralelismo. Ó, aconteceu isso, agora acontece parecido. Mas agora é parecido, mas com outra roupagem, que vai levar a vida. O que aconteceu antes levou à morte. A mesma coisa a circuncisão. Paulo, ele vai usar essa plataforma que é muito conhecida, muito forte por judeus, chamada circuncisão, para, a partir dessa teoria, ele ramificar muitas coisas a respeito do Evangelho de Cristo. Porque para os judeus, irmãos, o fato de Jesus ter vindo foi uma coisa tão desconhecida, tão mal compreendida, que Paulo tinha que partir de uma coisa conhecida para falar de Cristo. E ele usou a circuncisão, né? Então, no Romanos 15:8, eu queria que o pastor abrisse, Romanos 15:8, está dizendo que Jesus foi ministro da circuncisão. Tá? Por que Jesus foi ministro da circuncisão? Porque ele foi circuncidado.
Porque se Jesus não tivesse sido circuncidado, Jesus nasceu sob a lei, ele tinha que ser circuncidado. Se ele não fosse circuncidado, quando ele foi adulto, depois dos 30 anos, ele não ia conseguir fazer o seu ministério, porque ele nem numa sinagoga ele não ia poder entrar se ele não fosse circuncidado. Né? Então, foi necessário que Cristo se circuncidasse, quer dizer, que os pais o levassem para ser circuncidado. Né? Então, no Velho Testamento, irmãos, eu vou deixar só o versículo, pastor, não precisa abrir, que está em Isaías 52:1, está dizendo claramente que o incircunciso é imundo, que ele não vai entrar nem em Jerusalém. Né? Então, por esse motivo também, Cristo acabou sendo circuncidado. Né? Só que Paulo acaba usando essa palavra circuncisão para dizer que pessoas são incircuncisas, não na carne, mas espiritualmente. Então, eu queria que o pastor abrisse em Atos 7:51, que Paulo acaba falando, olha, essas pessoas que são teimosas, coração duro, na verdade elas são incircuncisas de coração, né? Homens, 7:51, isso. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, né? Então, aqui está dizendo, olha, quem é coração duro é como se fosse um incircunciso. E aqui, irmãos, Paulo acaba usando em várias passagens o termo incircunciso para se referir a pessoas duras de coração, né? Porque esse paralelismo os judeus entendiam, né? Então, fala, por exemplo, incircunciso de boca pesada, né? Então, o que quer dizer boca pesada? É aquele que existe uma falta de aceitação, né? Então, por exemplo, Moisés, né? Moisés, ele falava de incircuncisão de lábios, né? Em Êxodo 6, não precisa de abrir, pastor, em Êxodo 6, 10 e 12, fala assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, entre fala a Faraó que deixe os filhos sair da terra. Verso 12 fala assim, Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Então, o que isso quer dizer? Que Moisés falava que ele era incircunciso de lábios, quer dizer, tem dificuldade, né? Eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 2:9, porque aqui a gente já vai ficar cercando mais a palavra circuncisão como sendo quase que um sinônimo de santidade. Né? Colossenses 2:9 fala assim, porque nele, quer dizer, em Jesus, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, aqui, falando de Jesus, né? No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo do pecado da carne, a circuncisão de Cristo. Então, irmãos, aqui em Colossenses está ficando mais claro. E Jesus habita corporalmente a divindade, né? Jesus era o cabeça de todo o principado e potestade, mas o mais importante que a gente quer demonstrar aqui, irmãos, fala assim, no qual também estáis circuncidados
não com a circuncisão na pelezinha lá do prepúcio, mas a circuncisão de Cristo. Essa circuncisão de Cristo, irmãos, não tem nada a ver com a pele do prepúcio, né? Tanto assim que eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Isso. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, irmãos, quando a gente vê aqui que fala que estáveis mortos na incircuncisão da vossa carne e vos vivificou, muita gente acaba traçando um paralelismo, não estou tentando uma outra palavra, mas é paralelismo, entre o batismo e a circuncisão, né? Até se os pastores quiserem discutir isso depois, o quanto o batismo seria justificado por ser uma continuidade da circuncisão. O que a gente vê, irmãos, acho que a gente pode até discutir entre os pastores, o que a gente vê é que pastores de algumas igrejas, por exemplo, a igreja presbiteriana, acaba achando ou ensinando que o batismo é igual à circuncisão, tanto assim que o batismo tem que ser feito na criança. E o que a gente tem entendimento? Que o batismo cristão é o batismo do arrependimento. Então, criança não tem do que se arrepender. Então, não tem lógica se batizar criança. Nós temos o batismo do arrependimento, o batismo do sepultamento, a pessoa tem que reconhecer que não é nada, que o velho homem já morreu, que tem que nascer um novo homem em Cristo. E tudo isso, irmãos, faz parte da vida de um adulto, né? Mas a igreja presbiteriana, a igreja anglicana e mais umas duas, age como a igreja católica, que tem que batizar a criança, né? Porque eles estão baseados nesses dois versículos, de Colossenses 2:12 e 13. Tá? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Isso tem a ver com batismo. Aí, verso 13, o verso posterior, fala assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, né? Então tem a ver com circuncisão, vos vivificou juntamente com ele. Então, o que a gente... Acho que podemos abrir essa discussão. O batismo do sepultamento tem que ser feito em criança? Eu discordo, irmãos, mas estou aberta a discussões. Segunda coisa, o batismo tem a ver com circuncisão? Né? Também acreditamos que não, que batismo não tem nada a ver com circuncisão. A circuncisão na carne existiu para o povo judeu e não para o povo cristão. Para o povo cristão, o que interessa é a circuncisão espiritual, vamos dizer assim, né? Então, o pastor pode falar. Então, Eliette, com relação ao batismo, né? Se a gente fosse levar o batismo como sendo a porta de entrada para o cristianismo, a gente poderia dizer que a circuncisão é a porta de entrada para o judaísmo, né? Então, veja só, para nós, né, ou melhor, para Paulo e os apóstolos, eles dão uma conotação muito diferente do que simplesmente uma porta de entrada, percebe? Então, a gente vê, como a gente acabou de ver em Colossenses lá,
quando ele fala assim, que através... vamos só abrir aqui, só para a gente ver e refletir um pouquinho sobre isso, né? É muito interessante quando a gente está aqui em Colossenses, ele fala, sepultados com ele no batismo, ou seja, o batismo tem conotação de sepultamento. Uhum. Percebe? Não é simplesmente a porta de entrada para o cristianismo. Isso daqui é uma afirmação muito poderosa do apóstolo Paulo. Ele fala, sepultados com ele no batismo, ele está dando uma conotação muito forte para o batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Quer dizer, além de você ser sepultado no batismo, esse batismo aqui também vai dar a tal da ressurreição. E ressuscitaste com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora, a incircuncisão ou a circuncisão, para mim, eu tenho como... Isso também, se a gente for ver lá em Romanos 6, também tem muito sobre isso. Ó. Permaneceremos, pois, no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda? Ou não sabeis que quantos fomos batizados na sua morte? Percebe aqui o caráter, a importância do batismo, essa importância que Paulo dá aqui, ela não é simplesmente uma porta de entrada para o cristianismo. Nós somos sepultados, né? Fomos batizados em Cristo, fomos batizados na morte, né? De sorte que fomos sepultados aqui de novo pelo batismo, na morte de Cristo, ou seja, nós estamos lá na cruz. Nós estamos lá na cruz. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, o batismo tem essa conotação aqui, ó. Nós somos plantados, né? Ou seja, quando você se batiza, você está na semelhança da morte de Cristo. E também o seremos na sua ressurreição, sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, penso eu o seguinte, Eliette, que a conotação batismo, ela tem uma conotação, o batismo tem uma conotação de sepultura e de ressurreição. Percebe? A circuncisão, não. Nunca que a circuncisão prometeu vida eterna. Nunca na circuncisão foi prometido que aqueles que morressem estariam ao lado do Senhor, ao lado de Jeová. Nunca. Tanto é que lá em Jó, fala que aquele que desce, acho que é Jó ou Eclesiastes, ele fala assim, que qual é a semelhança entre o homem e o animal? Nenhuma. Assim como um vai descer à sepultura, o outro também desce à sepultura. Agora, a riqueza do amor de Cristo, vamos dizer assim, a beleza da obra de Cristo é justamente tirar o homem da morte. Como que você faz isso? A morte, lembra que eu já falei isso várias vezes, a morte ela surge como alternativa à desobediência. Se você desobedece, você tem como consequência a morte. Tanto é que, né, Jeová fala lá no Éden, né, no Éden, em Gênesis 2:17, olha, se algum dia vocês comerem, certamente morrerás. Por quê? Se eles não tivessem comido, estariam vivos até hoje. Percebe? Estariam vivos até hoje, Adão e Eva. Não existiria a morte. Mas pela desobediência, houve a morte. E Jesus quer justamente restaurar isso. Como é que você sabe, como é que você identifica um cristão? Além da sua fé, é o batismo. Não sei se você lembra, Eliette, ó, vou te dar uma informação interessante aqui. Quando ele fala assim, aqui em Colossenses mesmo, quer ver?
Até está naquele versículo pintado lá. Colossenses, cadê Colossenses? Aqui, Colossenses capítulo 2 ou 3, acho que era 2, né? Então ele fala assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrária, e retirou do meio de nós, cravando na cruz. Aí ele fala, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou. O que significa expôs publicamente? Então fica aí essa pergunta, e eu já vou dar a resposta. Ele despojou os principados e potestades. Ué, mas o batismo, o cristianismo, não é para cumprir a lei? Então quer dizer que a lei está sentada aonde? Aonde os principados e potestades estão sentados? Estão sentados na lei. E quando ele despoja os principados, cravando a lei na cruz, ou seja, matando a lei, ele expõe publicamente. Essa exposição pública que está aí no texto, Eliette, é justamente o nosso batismo. Quando você se batiza, você se expõe publicamente. Ou seja, você está... Sabe quando você vai no cartório e o cara lá escreve assim, e dou fé? Você já viu essa expressão, e dou fé? Ou seja, você veio aqui, fez tal coisa, fez tal documento, tal não sei o que na minha frente, e eu sou uma pessoa autorizada a dizer que esse documento é verdadeiro. Então, eu dou fé. É o garantidor, né? É o garantidor. Isso, exatamente. E Jesus faz exatamente o quê? Ele vai lá, destrói a lei, ele crava a lei na cruz, ele falou que a cédula vai cravada na cruz. Por quê? Porque a lei é fraca, e aí o que acontece? Jesus expõe publicamente para todo ser espiritual. A lei não tem mais valor. Então o batismo, gente, pelo amor de Deus, o batismo é um negócio seríssimo dentro do cristianismo. Que não tem nada a ver com a circuncisão. Nada a ver, porque a circuncisão é a porta de entrada para o judaísmo. Mas o batismo, ele não é porta de entrada. Percebe? Batismo consuma a solução que Cristo dá na cruz. Eu acho que a melhor frase é essa. O batismo consuma, ele efetiva, ele dá fé, entendeu? Ele garante que a lei foi realmente, para esse cidadão, a lei foi cravada na cruz, perdeu a eficácia. É isso que eu penso. Eu já estudei muito sobre batismo e o raciocínio que eu gosto, pelo que eu leio na Bíblia, eu gosto desse raciocínio. Porque veja, Eliette, como que Jesus faria para levar todos nós para a cruz? Você imagina aí 1 bilhão de cristãos indo para a cruz. Não tem como, percebe? Nós não aguentaríamos, nós não teríamos condições. Então Jesus vai lá e destrói a lei pela morte dele. Ele rasga o véu, percebe? Ele rasga a lei no momento que ele morre. Aquele momento da morte, aquele bilionésimo de segundo em que Jesus morre, nesse momento há uma... assim, acho que o maior de todos os milagres, que é justamente tirar a eficácia da lei para aqueles que creem em Cristo. Então, uma das maneiras de eu expor publicamente é eu me batizando. Então, quando eu me batizo, eu exponho publicamente para todos os demônios, todos os anjos, que eu pertenço a Cristo e agora eu vou participar da obra de Cristo, eu agora vou ressuscitar como Cristo ressuscitou, eu agora vou viver eternamente como Cristo vive eternamente. Sou uma nova criatura. Isso. Então, eu penso assim do batismo, jamais
Tem gente que pensa que realmente batismo e circuncisão estão ali. Tem muita gente que pensa, por isso que eu falei que tem algumas igrejas que acabam igualando o batismo com circuncisão e batizando crianças pequenas e recém-nascidos, que é uma aberração espiritual, né? Uma aberração bíblica, isso não tem respaldo bíblico. Né? Então, só assim, eu quis até fazer um ponto de reflexão nisso, e também como a gente chegou mais ou menos na metade do estudo, eu vou propor para o pastor para a gente fazer a circuncisão 1, e a semana que vem, terça-feira que vem, fazer a circuncisão 2, porque tem muita coisa ainda para a gente falar sobre a circuncisão e o paralelismo que Paulo e mesmo Jesus faz com a circuncisão no Novo, o que é a circuncisão no Novo Testamento, na visão neotestamentária, né, do Novo Testamento. Né? Pode ser, pastor? Aí a gente já pega as impressões do pastor Weber e do pastor Waldo. Com certeza. Pode passar a palavra para eles. Tá, pastor Weber, pode falar. Irmã, um tema abençoado esse, né? A bênção, né? Quem fala que batismo tem a ver com a circuncisão, não tem um pingo de noção, mas não tem um pingo de noção do que vem a ser o batismo. Primeiro ponto, a circuncisão, que fala aqui em Efésios, em Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Quer dizer, Jesus anulou isso. Uma coisa que o cristão tem que pôr na mente dele, no coração dele, que não misturar o Velho Testamento com o Novo. Os exemplos que o apóstolo Paulo dá do Velho Testamento, que ele dá vários, inclusive a circuncisão, né? Ele coloca a circuncisão como uma santidade, como fazendo tipo uma alegoria. O que acontece? Nós temos que pegar isso aí e colocar no Novo Testamento, esquecer o Velho. Nós temos que colocar todos esses exemplos que o apóstolo Paulo dá do Velho Testamento, que ele coloca, passar do Mar Vermelho e tal, tudo isso a gente tem que colocar em Cristo. Porque Jesus veio, irmãos, e trouxe um Novo Testamento, tudo novo. Ele destruiu, ele acabou com o Velho Testamento. Destruiu. Assim, em termos, né? O Velho Testamento para Jesus Cristo, ele veio e superou tudo. Aquele que olhar para uma mulher já deseja em seu coração, já cometeu adultério com ela. Não é só não cometer o ato, mas aquele que pensar. Quer dizer, Jesus é outra coisa, irmãos. Jesus é muito além desse Velho Testamento. O Velho Testamento é muito carnal, é muito... Entendeu? O Senhor Jesus Cristo não, ele é espírito. Até lugar de adorar a Deus, onde nós vamos adorar o Deus? Em Jerusalém, no monte, aonde que é? Que nós vamos adorar a Deus. Olha o que Jesus falou para a mulher samaritana. Né? O Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. No Velho Testamento não tinha verdadeiro adorador. Porque sem Jesus Cristo não tem como você ser um verdadeiro adorador. Então, o cristão tem que colocar na mente dele, ou ele tem que decidir, ou ele é cristão ou ele é judeu. Ele tem que decidir, ué. Então, os irmãos não reparam do jeito que eu falo, eu fico horrorizado de ver isso aí, de querer colocar circuncisão com batismo. Quer dizer, uma pessoa que faz uma coisa dele tem um pingo de noção que vem a ser o batismo. Oh, meu Deus, e o pessoal que está batizando nessa igreja, será que está batizando mesmo? Será que aquilo lá está sendo batismo? Não está. Simplesmente não está batizando. Porque não tem noção do que é o batismo. Mas você vai fazer uma coisa que você não tem noção. Uma criança não tem noção nenhuma do que está acontecendo. Não tem noção nenhuma. E eu vou falar, eu acho que a criança tem mais noção do que quem está pregando isso aí. Capaz que ela tem mais noção do que quem está pregando uma coisa dessa. Um absurdo desse. Isso é um absurdo. Pois não. Quantos batismos de criança tem na Bíblia?
Misericórdia, isso não existe. O batismo, aquele que não nascer de novo. Gente, olha o que Nicodemos falou para o Senhor. Senhor, mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e torná-la. Não, é aquele que não nascer da água e do Espírito. Jesus foi claro, nós vamos ter que nascer. Gente, o batismo não é um sepultamento. O pastor falou uma coisa tão interessante aí, maravilhosa aí. Será que ia ter que ter, bilhões de pessoas sendo crucificadas? A palavra de Deus lá no Velho Testamento já diz nas profecias, né? Que a única coisa que eu gosto de ver no Velho Testamento é as profecias de Cristo, o que me interessa lá. Então, o que acontece? Quais são as profecias? Que ele levou sobre si todas as nossas dores, levou tudo. Quer dizer, Jesus, ele pegou tudo e levou lá para a cruz, para não precisar de nós ir na cruz. É muito simples, é nós arrepender do nosso pecado e passar pelas águas do batismo e nascer de novo uma nova criatura, gerado pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto, tinha como batizar antes de Jesus? Não tinha, porque o Espírito Santo não tinha vindo. Como é que você vai batizar se o Espírito Santo não veio? Como é que você vai ser gerado depois do batismo? Por quê? Não tinha ainda o Espírito Santo. Você ia ser gerado pelo Espírito de Jeová, o Espírito Santo de Jeová, aí você ia cair, descer fogo do céu, o Espírito vinha com espada de fogo, e não sei, não. O Espírito Santo, ele é só ir lá em Gálatas e olhar aqui, quer ver? Ó, aqui é o Espírito Santo, Gálatas, quer ver? Capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo... aqui, ó... não crucificar o Espírito. Aqui, ó, capítulo 25. Ó, se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não sejais cobiçosos. Não é isso que eu quero, não. Mas o fruto do Espírito. Olha aqui para vocês verem, o fruto do Espírito. Ó, o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Antes do Espírito Santo vir, quem que conseguia, meu Deus, nesse mundo ter essas virtudes aqui? Quem? Antes do Senhor Jesus vir, quem? Então, uma coisa que os irmãos têm que pôr na mente, coloca na tua mente, nós somos cristãos. O livro nosso de fé é o Novo Testamento. Se você começar a pegar as coisas e começar a jogar lá no Velho Testamento, você vai virar um judeu. Eu sempre bato nessa tecla. Tem gente que, nossa, mas vai achar ruim comigo um tanto quando eu faço as coisas. Nossa, meu Deus. Mas eu tenho que falar, meu Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que defender o Evangelho de Cristo. Nós temos que defender o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Jesus, ele veio para nos levar e passou por tanta coisa. Esses dias mesmo eu vi lá na Síria, já mataram mais de 1.800 irmãos lá na Síria. Mais de 1.800 irmãos estão sendo mortos lá na Síria. Irmãos, a coisa é muito mais séria que não pode imaginar. Aí não vai ficar lá no Velho Testamento fazendo o que lá? Não precisa de Jesus vir, não, ué. Se começar a querer circuncidar, se querer comparar a circuncisão com o batismo, então não precisa de Jesus sofrer do jeito que sofreu, não. Siga o Deus Jeová, Moisés, e está tudo certo. Agora, ai meu Deus, o Senhor Jesus vem. Traz as boas novas para nós ficar querendo igualar batismo com circuncisão. Misericórdia, né? O sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo esse mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aí tem que repreender. Isso aí, uma coisa dessa nós temos que repreender em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus essa palavra maligna aí. Batismo, irmãos, é algo que o batismo é muito além do que nós estamos imaginando, que eu mesmo estou imaginando aqui. Batismo é algo muito além. Transcende até o nosso entendimento de tão importância que tem o batismo. Ele transcende até o nosso entendimento. Se você começar a pensar, você não vai conseguir chegar na importância do batismo. Agora, querer comparar o batismo com uma religiosidade, com um pacto carnal. Você sabe qual que é o pacto nosso com Jesus Cristo? Está aqui, eu vou ler para os irmãos, ó. Quer ver aqui o pacto nosso com o Senhor Jesus Cristo? Está em João, capítulo 14, quer ver? Eu leio esse versículo, todo culto eu gosto de ler esse versículo. João, capítulo 14, aqui, eu vou ler aqui, João, capítulo 14, versículo 14, versículo 21. Eu vou ler aqui, eu sei de cor, mas eu vou ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o pacto que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Não é circuncisão, não. É isso aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Olha para vocês, presta bem atenção nesse finalzinho.
Oh, glória a Jesus, olha que maravilha. Amar, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o pacto que nós temos com Jesus. É amar ele, vir a manifestação dele sobre nós, e aí vem as obras. Aí vem as obras de Cristo. As obras do Senhor Jesus Cristo, até chegar num ponto de um dia, se for um mártir aí, com a maior naturalidade, você não negar o Senhor Jesus Cristo na maior naturalidade. Você acha que esses 1.800 irmãos que estão morrendo lá na Síria, eles não negam Jesus na maior naturalidade, porque o pacto com o Senhor Jesus é tão forte que para eles é lucro passar para a eternidade, ser martirizado. Agora, querer colocar circuncisão nas coisas do Senhor Jesus Cristo, misericórdia, né, irmãos? Aí não dá, né? Glória a Jesus. Jesus abençoe os irmãos. Pastor Valdo, abre a câmera também. O microfone e a câmera. Isso. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Então, veja bem, a gente nota o seguinte: as religiões, né, principalmente o catolicismo, em muitas coisas, muitas passagens, né, muitas coisas ligadas à tradição deles, eu estou falando isso por causa da questão do batismo, né, essa tradição que eles têm de batizar as crianças, né? Então, parece que eles estão querendo dar uma ajuda para Deus, sabe? Parece que eles estão querendo, assim... Muito boa essa. Não, eles querem dar uma ajuda de Deus. Então, eu estou aqui com... Não sei se está dando para ver aí o que é isso aqui. Deu para ler aí? Catecismo da Igreja Católica. Eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica porque a regra de fé e prática do crente é essa aqui, ó. Né? A regra de fé e prática é isso aqui, é a Bíblia, né? Que aqui nós temos o Velho Testamento, que é... Por que eu sei que o Velho Testamento que a gente lê aqui, que passa, vem falando lá das profecias, né? Eu sei porque é o mesmo Velho Testamento usado pelos judeus. E tem o Novo Testamento. Então, essa aqui é a nossa regra de fé e prática, né? Que a nossa regra de fé e prática está dentro da Bíblia, que nós queremos que é um livro, né? Que tem uma mão divina aqui, e que a nossa regra de fé e prática ela está no Novo Testamento. O Velho Testamento, nós podemos usar, o apóstolo Paulo usava, né, as passagens, muitas vezes ele usava como figura, a passagem, tanto é que o apóstolo Paulo, ele comparou a travessia do Mar Vermelho com o batismo, né, porque ele nos ensinando que você pode usar o Velho Testamento sim, mas dentro do contexto, no contexto absoluto do Novo Testamento, né. Jesus Cristo falou que quando ele ressuscitasse, fosse levantado, ele atrairia todas as coisas nele. Então, até as coisas ligadas ao Velho Testamento, você tem que colocar no contexto dos ensinamentos dele que consta no Novo Testamento, né? Então, é errado usar o Velho? Não é errado usar o Velho, desde que você tenha o Velho Testamento com a importância histórica que ele tem, né? As profecias que comprovam, inclusive, a divindade, né, de Cristo, do Senhor Jesus, né? E também usar como figura, assim como o apóstolo Paulo usava, para nos trazer uma verdade espiritual dentro do contexto dos ensinamentos de Cristo, que está contido no Novo Testamento, né? Agora, a regra de fé e prática, né, do catolicismo não é a Bíblia, é esse livro, tá? Isso eu cheguei a conversar com um padre, né? Eu, como funcionário público, um padre veio conversar comigo, e a gente conversamos, entramos nas questões teológicas, e tinha uma pessoa que perguntou, mas qual que é a diferença entre o Novo Testamento, não, a diferença entre o catolicismo com
com os evangélicos? Ele fez a pergunta assim. Eu expliquei na frente do padre, é um padre de origem holandesa. É um senhor, já tinha cerca de 80 anos de idade, e até, né, mesmo com essa idade, ele tinha um sotaque bem forte, né, do português com sotaque. E ele concordou comigo quando eu falei, então vou explicar para você, a regra de fé e prática do católico é esse livro, né, que é o catecismo. Então, por isso que na Bíblia não fala, né, as questões que eles trabalham com relação aos santos, né, a invocação de santos, ter santos como padroeiro, tudo isso daí não está na Bíblia, mas está aqui. A ascensão de Maria aos céus, a ascensão de Maria aos céus entrou como dogma depois do ano 1000, acho que foi 1100 ou 1200, eu não lembro bem, e está aqui também, a ascensão de Maria está aqui, não está na Bíblia, né? Então, este é o livro de regra de fé e prática deles. E com relação ao batismo de criança, eles falam aqui, por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A igreja e os pais, assim, privaram a criança da graça inestimável de se tornar filha de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento, né? Então o que eles fizeram? Eles rasgaram, né? Eles pensaram algumas coisas ali da Bíblia e rasgaram o resto, né? Quer dizer, Jesus Cristo é necessário que haja arrependimento. Jesus falou, arrependei-vos, né? E sejam batizados, né? O Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, né? É necessário que o homem arrependa, né? Para que ele possa ter a plena consciência de que ele precisa de uma nova vida em Cristo, né? Uma vida sem pecado, né? Uma vida como nova criatura, e ele crê que o poder vem de Jesus, né? A partir do momento que ele arrepende dos pecados. Então, e essa doutrina é muito perigosa, por quê? Porque faz com que a pessoa acredita ser uma pessoa batizada, mas na verdade não é, né? Ela, quando criança, teve aquele ritual, ela leva uma vida acreditando que foi batizada. E, na verdade, não. Leva uma vida acreditando que está em Cristo, e, na verdade, não está. E a triste notícia é que a palavra de Deus fala que vai para o inferno os enganadores e também os que foram enganados, né? Os enganadores também que foram enganados. Jesus falou, né? Vocês que estão impedindo, não entram, estão impedindo as pessoas de entrarem no reino de Deus, né? Então, eu queria acrescentar isto, e o apóstolo Paulo, ele teve uma preocupação de pregar também para os judeus, que eu vou ler aqui para encerrar, né? Acho que o tempo já está bem avançado. O apóstolo Paulo, ele teve um cuidado, né, de pregar para os judeus, então ele chegou a fazer uma comparação, né? Ele falou daquela circuncisão, ele falou assim, não, gente, a circuncisão de Deus não é essa circuncisão, não é isso daí. Conforme o pastor Weber falou, né? Então, não é isso. E o judeu que é de Deus, considerado de Deus, não é esse judeu aí, não é isso. Então, eu só quero ler para, né, Romanos 2, 28. Eu não me lembro se a irmã Elias colocou esse versículo, talvez eu distraí e não cheguei a ver esse versículo, mas eu vou ler aqui.
Romanos 2, 28. Você chegou, né, irmã Eliette, falar sobre esse versículo? Não, eu vou falar semana que vem, eu não falei desse. Ah, tá. Mas a semana que vem eu vou falar, mas pode falar também, pastor. Eu vou ler aqui, né? Está dentro do contexto que eu estou dizendo. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele pegando os judeus, ele quis, né, mostrar que ali existe um judeu diferente, né? Ou seja, um escolhido diferente, que é no espírito, e uma separação para Deus diferente, que não é a circuncisão, mas sim uma circuncisão no espírito, no caso, né, o batismo. Então é isso, meus queridos irmãos. Amém. Pastor Hélio, faz uma oração para terminar. É isso, exatamente. Então, fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo, não tem problema. Tá bom? Obrigado, Senhor, por esta mensagem tão enriquecedora, Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço, Deus, que abençoes cada um que assistir esse culto, que assistir esse estudo, Pai. E livra-nos de todo o mal. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.